Olá, meus amados irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e a proteção de São José seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos em mais um momento de conhecimento, de fé, de oração e de reflexão sobre a vida daqueles que entregaram suas próprias vidas a Deus e que foram ou são hoje celebrados, venerados pela igreja, que são os seus santos e suas santas. Hoje vamos fazer uma caminhada muito especial pelos dias 23, 22 na verdade, 23 e 24 do corrente mês e ano, né? Ou seja, o mês de agosto, o ano de 2026. Porque gravamos em 2026, não é? Mas se você estará assistindo, meu querido, se o senhor e a senhora estará assistindo este vídeo em um outro ano, saiba que nos dias 23 e 24 celebramos alguns homens e mulheres de Deus em diferentes que viveram, né? Em diferentes épocas, em diferentes lugares e tiveram diferentes histórias. Alguns foram mártires, outros foram missionários, outros né, dedicaram sua vida aos pobres, aos enfermos e às crianças, enfim. Então, é sobre essas pessoas que nós vamos estar falando neste vídeo. E temos também uma presença muito especial, que é de Maria Santíssima Nossa Senhora, celebrada pela igreja, em especial no dia 22 de agosto. Não é? E aqui precisamos compreender algo muito importante, que a igreja, ela apresenta os santos para nós. Ela não quer simplesmente que admiremos pessoas do passado. A igreja deseja que olhemos para estes homens e mulheres e façamos cada um de nós a seguinte pergunta: o que a vida deles pode ensinar à minha própria vida? Porque a santidade, ela não pertence somente ao passado. A santidade, ela continua sendo um chamado para cada cristão. E talvez nós nunca tenhamos, ou nunca sejamos, ou nunca achemos, né, que consigamos também este grau de santidade. Talvez nós nunca também sejamos chamados a derramar o sangue como alguns mártires. Talvez nunca fundemos uma congregação religiosa. Talvez também nunca sejamos conhecidos pelo mundo inteiro. Mas fique certo que todos nós, independentemente do que tudo que eu já disse até agora, somos e fomos chamados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós somos chamados a permanecermos fiéis na caminhada, na fé e na graça de Deus através de Cristo Jesus. E é exatamente isso que veneramos nesses 3 dias. No dia 22, por exemplo, contemplaremos, ou já foi contemplado, né, porque já é passado, estamos numa segunda-feira no momento, então foi contemplado principalmente Nossa Senhora, Rainha, juntamente com santos mártires e um grande servo, e também os grandes servos, a grande serva, na verdade, de Deus, Maria, desculpe. No dia 23, nós conhecemos, né, ou foi mostrado, apresentado a nós, extraordinárias histórias de Santa de Santa Rosa de Lima, a primeira santa canonizada do continente americano, além de outros mártires recordados pela igreja. E no dia 24, não é? Hoje, segunda-feira, entraremos ou conheceremos um pouquinho apenas da história de São Bartolomeu, que foi apóstolo de Jesus, um dos 12 escolhidos por Cristo. Além de conhecermos também Santa Joana Antida Toret, né? Ou Torret, e Santa Emília de Vialar, mulheres que transformaram sofrimentos e dificuldades em uma obra de caridade e evangelização. Então, vamos nos preparar agora, depois de toda essa introdução. Prepare o seu coração, o seu espírito, porque esta não será apenas uma aula, não é, de história,
Mas esta reflexão, ela também é uma oportunidade para que cada um de nós venhamos refletir a nossa própria história concernente à nossa caminhada para com Deus. Então vamos lá. Em 22 de agosto, Nossa Senhora Rainha, não é trazida a sua memória litúrgica. A igreja assim vem nos lembrar. É uma celebração profundamente ligada ao mistério de Cristo. Maria, na verdade, é rainha porque é mãe daquele que é rei. A realeza de Maria não é uma realeza política. Não estamos falando de palácios terrestres, de exércitos ou de poder humano. Estamos falando da realeza espiritual, daquela que recebeu de Deus uma missão singular, a história da salvação. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, anunciou que ela conceberia e daria luz a Jesus. E diante de uma missão, ou de tão grande missão que ela recebe, Maria simplesmente respondeu ao anjo com grande humildade: eis aqui a serva do Senhor. E é justamente aí que encontramos uma das grandes lições de Maria. A verdadeira grandeza de Deus começa com a humildade. Maria não disse, eu sou importante. Antes ela disse, sou serva. E é justamente porque a colocamos como serva, que ela é colocada como serva, né, ou se colocou como serva, que a igreja reconhece ela como rainha. A tradição cristã já invocava Maria como rainha muitos séculos antes de existir uma memória litúrgica e específica para o dia 22 de agosto. A memória ela foi instituída pelo Papa Pio XII em 1954, expressando uma devoção que já possuía profundas raízes na tradição cristã. E existe algo muito bonito nessa celebração. Maria não aponta para si mesma como o destino final de cada ser vivo, mas Maria ela sempre nos conduz e sempre nos apresenta para Jesus Cristo. Quando contemplamos Maria, somos convidados a olhar para Cristo. Quando recorremos à sua intercessão, buscamos aproximarmos ainda mais de seu Filho, que é Jesus Cristo. Por isso, Maria é chamada, né, de rainha, não vai diminuir de forma nenhuma em alguma a centralidade que é o Cristo. Pelo contrário, é justamente por causa de Jesus que Maria ocupa um lugar tão especial. Ela é a mãe do rei. Maria, rainha, porque foi serva. Talvez seja essa uma das maiores mensagens que podemos tirar até então, ou que foi tirado, assim eu espero, no dia 22 de agosto. O mundo frequentemente ensina que ser grande significa estar acima dos outros. O Evangelho, por entanto, nos ensina algo diferente. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir. Maria viveu isto perfeitamente. Ela serviu a Deus, serviu sua família, serviu Santa Isabel, serviu a comunidade dos discípulos e permaneceu junto da cruz quando muitos outros haviam desaparecido. Maria não abandonou Jesus, ela permaneceu. E essa palavra é muito importante, que é permanecer. Porque é relativamente fácil seguir Jesus quando tudo está bem. Difícil é permanecer quando chega a cruz. Difícil é permanecer quando chega-se as dores e os sofrimentos. Mas Maria permaneceu. Por isso, quando olhamos para Nossa Senhora Rainha, não devemos imaginar apenas uma mulher coroada, devemos imaginar uma mulher que sofreu, uma mulher que confiou, uma mulher que caminhou com fé, uma mulher que não compreendia ou não chegou a compreender tudo, mas continuou dizendo para Deus sim, disse sim, não titubeou, não encontrou escusas, apenas aceitou, seguiu e serviu. Que ela seja o exemplo para as mulheres que estão aí querendo se apoderar. Ser mulher, essa
é um exemplo da verdadeira mulher empoderada. E esta é a nossa mãe, é a mãe da igreja, é a mãe com que Cristo nos presenteou, não é? Quando ali fala para o seu apóstolo amado, não é, que é apóstolo João, eis aí, homem, né? Enfim, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Tá certo? Então Deus abençoe e já vamos passar para o próximo santo, aqui dedicado, celebrado, lembrado em 22 de agosto, que foi um sábado, que é São Timóteo. São Timóteo foi mártir romano, ainda no dia, não é? Ainda nesse dia 22 de agosto, né? A igreja também ela recorda o São Timóteo, que foi mártir, como mártir romano. É importante não confundi-lo automaticamente com São Timóteo, discípulo de São Paulo. Ele era outra pessoa. É destinatário porque esse Timóteo, discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo, é destinatário das famosas cartas do Novo Testamento, as epístolas paulinas. O santo recordado nesse 22 de agosto que passou, né, é um mártir romano sobre o qual existem poucas informações históricas. Segundo a tradição preservada pela igreja, Timóteo foi um pregador ardoroso do evangelho e sofreu martírio durante as perseguições aos cristãos. E aqui encontramos novamente a palavra fidelidade. Isso mesmo. Talvez não saibamos todos os detalhes da vida de São Timóteo, mártir romano. Talvez não conheçamos suas palavras. Talvez não saibamos quantas pessoas ele de fato veio a evangelizar. Mas sabemos o essencial, que ele foi fiel. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Nem sempre a nossa missão será reconhecida pelas pessoas. Nem sempre receberemos aplausos. Nem sempre alguém agradecerá. Mas Deus conhece a fidelidade escondida na alma, no coração, na mente, no espírito de cada ser. Deus, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, vê aquilo que ninguém vê. Deus conhece a oração que ninguém ouviu. Deus conhece as lágrimas escondidas. Deus conhece aquele pai ou aquela mãe que luta diariamente pela sua família. Deus conhece o que permanece firme, fiel, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está vendo. Que sirva de exemplo a vida de São Timóteo, mártir romano, para cada um de nós. Que vivamos, não é, como seus devotos, os seus discípulos, como ele viveu. Então você, meu irmão, minha irmã, você filho de São José, filha de São José, você aqui do canal do YouTube, da página do Instagram, do canal do WhatsApp dos Filhos de São José, saiba, Deus conhece tudo a seu respeito. E isto é que importa. Isto é que é importante. Que Deus nos conhece no profundo, no oculto e no secreto do nosso ser. Tá certo? E agora que vamos continuar caminhando. Vamos agora falar de São Siforiano, que foi mártir de Auntum. Segundo a tradição, ele viveu em uma cidade onde o paganismo ainda era muito forte. Durante uma procissão dedicada a uma divindade pagã, Siforiano deixou clara sua condição de cristão. Ele não escondeu sua fé, por isso foi preso, julgado e martirizado por volta do século III. É impossível ouvir essa história sem pensar em uma pergunta. Pelo menos assim, eu gostaria que cada um de nós nos perguntasse ou refletíssemos sobre a pergunta. Até onde vai a nossa coragem para testemunharmos de Cristo? Não precisamos procurar perseguições, não precisamos criar conflitos, mas precisamos nos fazer algumas perguntas, não é? Tenho eu vergonha da minha fé? Tenho medo de dizer que sou cristão? Tenho medo de viver os valores do Santo Evangelho, escrito, descrito, prescrito, revelado a nós nas Sagradas Escrituras e assim posterior ao próprio magistério da igreja, ao seu catecismo, enfim, tenho eu, não é? Tenho eu medo de viver isso?
Tenho medo de defender a verdade com caridade, porque São Siforiano nos lembra que seguir Cristo significa ter convicções. E estas convicções são importantes para que assim venhamos servir a Deus com alegria na alma e no espírito. Então, que São Siforiano possa, a sua história, por mais breve que seja que eu estou falando aqui, possa inspirar a sua vida. Como eu sempre digo, como tanto dos santos que já falei, como daqueles que eu vou continuar a falar. Sejamos melhores do que eles foram, ou iguais, ou que sejamos próximos daquilo que eles foram. Sabe por quê? Porque todos eles nos apontam Jesus. Todos eles nos apontam para Cristo. Pois em Cristo, tendo Cristo como centro de nossas vidas, resistiremos a tudo e seremos perseverantes em tudo. Pois o melhor de Deus é Jesus Cristo. E esse melhor de Deus, que é Jesus Cristo, já preparou um lugar para cada um de nós que seguirem os seus passos. Assim como estes santos e santas, assim também seguiram os passos de Cristo. Um outro santo, dito isto, um outro santo celebrado em 22 de agosto é São Filipe Benício. Foi presbítero dos Servos de Maria. Ele viveu no século VIII e dedicou-se profundamente à vida religiosa. De acordo, segundo a tradição, ele passou pelos trabalhos mais humildes antes de assumir responsabilidades maiores da Ordem dos Servos de Maria. Depois de ordenado sacerdote, tornou-se mestre dos noviços e, posteriormente, prior geral da Ordem. Ele foi também importante na organização e propagação da comunidade religiosa. E que belo ensinamento podemos encontrar aqui em uma frase: antes de liderar, aprenda a servir. Hoje muitas pessoas querem ocupar posições de destaque, mas Filipe Benício nos mostra outro caminho, que é o caminho da humildade. Quem não aprende a servir, dificilmente aprenderá a liderar verdadeiramente. Que a vida de São Filipe Benício nos inspire a sermos líderes, mas líderes servos, sabendo que nós estamos sob a batuta de Cristo. Então é preciso aprendermos com Ele, com Cristo, a servir, porque Jesus serviu e cabe que Ele dera também servir, ter esta conscientização, porque tudo é para a glória de Cristo e louvor de Jesus. Tá certo? Agora vamos passar para uma segunda parte, que é os santos de 23 de agosto. Aqui nós começamos com Santa Rosa de Lima, e aqui encontramos uma das figuras mais conhecidas da santidade latino-americana, que é Santa Rosa de Lima. Santa Rosa nasceu em Lima, no Peru, no ano de 1586. Seu nome de batismo era Isabel Flores de Oliva. Desde jovem demonstrou profunda vida espiritual. Ela desejava entregar-se inteiramente a Deus. A igreja reconhece ela como a primeira santa do Novo Mundo e a celebra como padroeira da América Latina, além de outras regiões. Santa Rosa viveu somente cerca de 30 anos, uma vida curta aos olhos humanos, mas uma vida profundamente marcada pelo amor a Jesus Cristo. Uma santa jovem, uma jovem santa. Quando pensamos em Santa Rosa, precisamos lembrar ou nos relembrar que ela não viveu em um mosteiro isolado durante toda a sua vida. Ela viveu no meio de realidades concretas, conheceu as dificuldades, experimentou incompreensões, teve de enfrentar desafios familiares e procurou viver a sua consagração a Deus com uma grande intensidade. Sua espiritualidade estava profundamente ligada a Cristo crucificado. Ela também dedicou uma atenção especial aos pobres, aos necessitados. E aqui, diante disso, aparece uma grande lição de Santa Rosa de Lima. Santidade de quê? Santidade não significa fugir do sofrimento. Significa aprender no sofrimento e com o sofrimento e com as dores. E oferecer a Deus aquilo que vivemos de contínuo, de diário. Santa Rosa,
ela tinha um grande amor, como eu já disse, aos necessitados. Sua casa, ela tornou-se um lugar de acolhimento para pessoas enfermas e pobres. Ela compreendia que amar a Cristo significa reconhecer Cristo nos que sofrem, nos que choram. E isso é muito atual, ou precisa, ou necessita ser muito atual para nós. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são ignoradas. Há pessoas que passam fome, há pessoas que estão sozinhas, há pessoas que estão abandonadas, há pessoas que estão destruídas, há pessoas que estão sem esperança. E isso tanto vale para idosos, jovens, crianças, não é? E famílias. Há pessoas que carregam dores que ninguém conhece. Então, a vida de Santa Ana nos permite ou nos faz que façamos uma pergunta, que eu gostaria que cada um de nós o fizéssemos. O que estamos fazendo pelos nossos irmãos? Ou por aqueles que chamamos de irmãos? Não basta dizer, eu amo a Deus. O amor a Deus precisa nos produzir e nos levar a fazermos, a criarmos frutos. Precisa produzir misericórdia. Precisa produzir compaixão. Precisa produzir piedade. Precisa produzir serviço. Então, a santidade de Santa Rosa, ela foi marcada por uma vida intensa de oração, penitência e contemplação. Mas devemos também ter cuidado para não reduzir sua santidade apenas às penitências. O centro da vida de Santa Rosa era Cristo. Ela queria permanecer em Deus. Ela queria oferecer sua vida pela salvação dos pecadores. E essa é uma característica comum dos grandes santos. Eles não viviam para si. Eles viviam ou viveram para servirem a Deus. Que diante disso, você, eu, cada um de nós, possamos viver para a glória e louvor de Deus, em nome de Jesus, tendo Cristo como centro do tudo e do todo nosso. Dito isto, vamos passar para o próximo santo, desse dia 23 de agosto. Teremos mais 2 santos, não é? A falarmos nesse dia, ou 4. Vamos lá. O próximo santo, celebrado em 23 de agosto, foram os santos, 2. Foram os santos, Abúdio e Irineu. A igreja também recorda eles como mártires. As informações sobre a vida deles são escassas, mas a tradição ela recorda que foram perseguidos porque deram sepultura digna ao corpo da Marte Concórdia. Durante a perseguição de Valeriano, acabaram sendo mortos e eles foram sepultados no cemitério de São Lourenço, em Roma. Agora, que testemunho impressionante, não é? Eles praticaram uma obra de misericórdia. Deram dignidade a uma pessoa morta. E por isso sofreram perseguição. E isso, meus irmãos, eu espero, não é? Pelo menos a mim me faz agora lembrar, não é? Que isso nos faz lembrar que a caridade, muitas das vezes, ela exige coragem. Porque, de repente, estaremos sendo vistos com maus olhos e podemos sofrer perseguições. Mas que isso não venha nos desanimar, mas que continuemos exercendo a caridade, sabendo que estamos fazendo isso por Cristo. Quando usamos de caridade para com outrem, estamos sendo um exemplo de Cristo e usando da caridade do próprio Cristo. Os outros santos, são mais 2 santos celebrados, nesse dia 23 de agosto, São Ciríaco e São Arquelau. Né? Também foram mártires. Né? Eles eram ligados à cidade de Ostia. Segundo a tradição, o bispo Ciríaco e o diácono Arquelau viveram e realizaram obras de misericórdia e contribuíram para muitas convenções. Por causa da sua fé, eles acabaram sendo perseguidos e martirizados. Aqui aparece novamente a beleza da igreja. Um bispo e um diácono. Pessoas diferentes, mas com a mesma missão, que era anunciar Cristo Jesus aos homens.
Que essa seja a nossa missão, em anunciarmos Cristo Jesus ao mundo, às nações, e, se possível, usarmos até mesmo das palavras para a glória de Jesus Cristo. Dito isso, vamos agora sim para o dia 24 de agosto, né? Hoje, né? No ano de 2026, é um dia de segunda-feira, mas enfim, em 26 de agosto celebramos São Bartolomeu, que foi apóstolo, né? Encontramos uma das grandes festas do calendário litúrgico, São Bartolomeu Apóstolo. Bartolomeu é tradicionalmente identificado como Natanael, personagem apresentado no Evangelho segundo escreveu São João. O Evangelho nos mostra Filipe dizendo: encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. E Natanael responde com um certo ceticismo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E essa frase é muito humana. Natanael tinha seus preconceitos, tinha suas dúvidas, não compreendia ainda quem era Jesus, mas Felipe não entrou em uma discussão interminável. Ele simplesmente respondeu: vem ver. E que grande mérito da evangelização. Às vezes nós queremos ganhar discussões, mas Felipe simplesmente convida: vem ver. E veja bem, após isso ele vai. E quando Jesus o vê, quando Natanael chega até perto de Cristo, acontece algo extraordinário. Jesus olha para ele e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael pergunta: de onde me conheces? E Jesus responde com o que havia visto debaixo da figueira antes que Felipe o chamasse. Natanael percebe que está diante de alguém que o conhece profundamente. Então faz uma profissão de fé: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse encontro está no centro da celebração de São Bartolomeu. A liturgia do dia 24 de agosto apresenta justamente São João, capítulo 1, dos versículos 45 ao 51, como o evangelho da festa. E a tradição identifica Natanael como Bartolomeu, cujo nome aparece nas listas dos 12 apóstolos. A partir daí, ele passa a fazer parte do grupo daqueles que acompanharam a Jesus. Depois da ressurreição e da ascensão, os apóstolos partiram para anunciar o evangelho. As tradições antigas, elas associam Bartolomeu a evangelizações ou a evangelização de regiões orientais, especialmente a Índia, e afirmam que terminou sua vida como mártir na Armênia. Os detalhes de sua morte pertencem principalmente à tradição cristã posterior. Mas a mensagem permanece. Quem encontra Cristo é enviado. Não podemos guardar o evangelho somente para nós, não é? Então, precisamos agora pensarmos sobre o que Cristo disse para Natanael, né? A expressão, na verdade, que merece a atenção, que é: eu te vi quando estava debaixo da figueira. O que exatamente Natanael estava fazendo, o que fazia ali? O evangelho não explica. E talvez isso seja proposital. Porque podemos imaginar aquele lugar como um espaço de intimidade. Um lugar onde Natanael estava sozinho. Um lugar onde ninguém aparentemente o via. Mas Jesus o viu. E isso fala profundamente ao nosso coração. Espero que assim fale ao seu, como fala ao meu. Talvez nós, você, enfim, tenhamos momentos de pensar. Ninguém sabe o que eu estou vivendo. Ninguém sabe das minhas lágrimas. Ninguém sabe das minhas lutas. Ninguém sabe das minhas orações. Mas Jesus sabe. Jesus vê você debaixo da figueira, assim como ele me vê. Jesus conhece o coração, a alma, o espírito, a divisão do corpo, da alma e do espírito de cada ser, de cada criatura. Jesus conhece a sua, a minha, a nossa história. E Jesus conhece aquilo que ninguém conhece.
o nosso presente e o muito mais importante, ele conhece o nosso futuro. Não olha só para o nosso passado, mas para o agora e para o amanhã, para a glória de Deus Pai. Tá certo? Agora temos Santa Joana Antida Tourette, também celebrada nesse dia 24 de agosto. Ela foi uma grande mulher de caridade. Ela nasceu em uma família pobre e camponesa na França, perdeu a mãe ainda muito jovem e precisou assumir responsabilidades dentro de casa e no trabalho do campo. A sua devoção à Virgem Maria foi muito importante durante este período. Para Joana, Maria tornou-se uma verdadeira mãe espiritual para ela. Mais tarde, ela entrou para as Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, mas a sua caminhada foi atravessada por um acontecimento histórico gigantesco, que foi a famosa Revolução Francesa. As ordens religiosas foram suprimidas e Joana precisou enfrentar perseguições, mudanças e também muito sofrimento. Mesmo assim, não abandonou o serviço aos necessitados. Joana, ela volta para a França, pois ela saiu da França, mas quando ela volta, ela começou a cuidar dos enfermos e de meninas pobres. Foi uma mulher de serviço, foi uma mulher que serviu. Em 1797, ela abriu uma escola de meninas pobres em Besançon. Outras jovens começaram a ajudá-la. Ainda assim, nasceu o núcleo da nova congregação das Filhas da Caridade. Depois de muitas dificuldades, o Instituto recebeu a aprovação pontifícia em 1819. Mas a história de Joana não foi uma história de sucesso fácil. Ela enfrentou conflitos, foi incompreendida, sofreu divisões dentro da sua própria ordem e dentro da sua própria obra. Chegou ao ponto de não poder retornar ao instituto que ela mesma havia fundado. Imagina o sofrimento. Ela havia trabalhado, havia rezado, havia sacrificado sua vida e mesmo assim viu a sua obra dividida. Mas Joana não permitiu que a dor destruísse sua fé. Ela continuou servindo. Mais tarde, foi para Nápoles, onde passou a trabalhar em um grande hospital. E ela morreu no ano de 1826. Foi beatificada e canonizada pelo Papa Pio XI em 1934. Coisa linda, não é? Dito isto, vamos partir para a próxima santa, Santa Emília de Vialá. Santa Emília de Vialá, que também é celebrada nesse dia 24 de agosto, não é? Ela nasceu no ano de 1797 em Caillac, na França. Acredito que seja isso que devo se pronunciar, se não for, perdoe-me. Desde cedo desenvolveu uma grande preocupação com os pobres. Sua própria casa tornou-se espaço de acolhimento. Em 1832, juntamente com algumas companheiras, ela fundou uma comunidade religiosa dedicada ao serviço dos necessitados e à educação de meninas. Nasceu assim a Congregação das Irmãs de São José da Aparição. Mas sua missão não ficou limitada à França. A congregação se expandiu. Apesar das dificuldades, perseguições e pobreza, Emília conseguiu fundar dezenas de casas missionárias. A tradição da congregação registra 42 casas, desde o norte da África até a região da Ásia. Ela morreu em 1856, foi canonizada pelo Papa Pio XII em 1951. Hoje, suas filhas espirituais continuam presentes em diferentes partes do mundo. Agora, o que estes santos e santas nos ensinam? Para fecharmos, tá, então, esta reflexão nossa, essa breve ministração. Depois de percorrermos esses 3 dias, podemos perceber algo muito bonito. Suas histórias são diferentes. Maria viveu na Terra Santa. Timóteo e Sofiriano estão ligados ao cristianismo dos primeiros séculos. Felipe Benício viveu na Idade Média. Rosa viveu na América Latina.
Bartolomeu pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos de Cristo. Joana, Antida e Emília viveram, até então, em um contexto muito diferente, marcados por pobreza, revolução e necessidades sociais. Mas existe algo que une todos esses santos, independentemente da época em que viveram, que é Cristo. É Cristo que une os santos. Não é a época, não é a cultura, não é a nacionalidade, não é a profissão, não é o lugar onde nasceram, mas é o amor por Deus que os liga através da pessoa de Cristo. Então, uma primeira lição que podemos tirar desses santos, que é que a santidade ela começa no sim. A Maria Santíssima disse: eis aqui a serva do Senhor. Não ficou arrumando desculpa, escusa e nem inventou história. Natanael disse: tu és o Filho de Deus. Rosa entregou sua vida a Cristo. Joana enfrentou dificuldades sem abandonar sua missão. Emília transformou sua casa em espaço de caridade. Os mártires disseram sim a Cristo, mesmo quando esse sim lhes custou a sua própria vida. A santidade ela começa, meus irmãos, quando aprendemos a dizermos ao Senhor: Senhor, aqui estou. A segunda lição que podemos tirar desses santos é que Deus usa pessoas simples. Talvez você, meu irmão, pense: eu não tenho nada de especial. Mas olhe bem, ouça o seu irmão José Claudevan dos Santos, que é esse que vos fala. Veja bem, olhe para os santos. Muitos começaram com coisas pequenas, uma simples oração, um gesto de caridade, uma visita, uma palavra, um serviço, uma decisão silenciosa. Deus, ele não precisa que sejamos famosos. O que Deus quer é que sejamos fiéis no sim que dizemos para ele. A terceira lição que podemos tirar desses santos é que o sofrimento não é o fim. São Timóteo sofreu, São Siforiano sofreu, os mártires sofreram, Santa Rosa sofreu, Santa Joana sofreu incompreensões, Santa Emília enfrentou dificuldades, mas nenhum deles permitiu que o sofrimento tivesse a última palavra. O sofrimento pode ferir, pode fazer chorar, pode deixar marcas, meus irmãos e irmãs, mas quando colocamos nas mãos de Deus, pode transformar-se, tudo isso pode se transformar em um caminho de amadurecimento espiritual. Pense nisso. A quarta lição que tiramos desses santos é que servir também é uma forma de santidade. Maria serviu, Rosa serviu, Joana serviu, Emília serviu, os apóstolos serviram, os mártires serviram. E aqui está uma pergunta para cada um de nós: a quem nós estamos servindo? Dentro da nossa casa, na nossa comunidade, na nossa paróquia, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, entre aqueles que precisam. Às vezes queremos fazer coisas grandiosas, mas talvez a santidade esteja justamente naquela pequena tarefa que fazemos todos os dias, com amor. A quinta lição que nós tiramos também desses santos é que Jesus conhece o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso tudo. A história de Bartolomeu nos deixa uma mensagem muito forte. Jesus conhecia Natanael antes mesmo de Filipe apresentá-lo. Jesus sabia quem ele era. E Jesus também sabe quem é você que está assistindo esse vídeo, assim como ele sabe quem sou, ou quem fomos ou deixamos de ser, e o que mais importante, o que seremos quando dissermos sim na chamada que ele nos faz de contínuo. Jesus conhece seus medos, Jesus conhece seus sonhos, Jesus conhece suas quedas, Jesus conhece suas lutas, Jesus conhece os seus pecados, enfim, tudo isso que Jesus conhece sobre nós, ele já sabe. Mas também, além de tudo isso, ele conhece o nosso desejo de recomeçar. Por isso, não tenha medo de se aproximar de Jesus Cristo. Não espere ser perfeito para procurar Jesus. Procure Jesus para que ele transforme o seu ser, assim como ele tem transformado o meu ser. Haja vista a minha história, que ele está reescrevendo pela até então intervenção do Espírito Santo. E para concluirmos este vídeo, meus queridos e queridas, meus amados e amadas, chegamos até então neste final desses 3 dias
22, 23 e 24 desses santos, aonde no dia 22 contemplamos Nossa Senhora Rainha, aprendemos com Maria que a verdadeira grandeza nasce da humildade e do serviço, recordamos também, não é? São Timóteo de Roma, São Siforiano, São Felipe Benício, mas no dia 23 foi possível caminharmos um pouco sobre a história com Santa Rosa de Lima, uma jovem que entregou sua vida a Cristo e dedicou atenção aos pobres e aos necessitados. Também lembramos dos mártires, né? Abúdio, Irineu, e Ciríaco e Arquelau. Né? E no dia 24 encontramos aqui São Bartolomeu, apóstolo, que tradicionalmente é identificado como Natanael, aquele que passou da dúvida para a fé, do questionamento para o seguimento. E lembramos ainda Santa Joana Antida e também Santa Emília, mulheres que transformaram o sofrimento em serviço e caridade. Quero terminar deixando uma mensagem para cada um dos irmãos e irmãs. Talvez você esteja enfrentando dificuldades. Talvez esteja passando por uma provação gigante. Talvez tenha perdido alguém. Talvez esteja lutando dentro da sua própria casa. Talvez esteja tentando recomeçar. Olhe para os santos. Eles também enfrentaram dificuldades, mas não desistiram de Deus, de caminhar com Deus, de estarem na igreja, de comungar, de participar da Eucaristia. Por isso, não desista. Continue rezando, continue caminhando, continue confiando, continue procurando Cristo. E quando cair, levante-se. Quando errar, peça perdão e não volte mais a cometer os mesmos erros. Quando estiver cansado, descanse em Deus. Quando não compreender o caminho, continue confiando. Porque a santidade não significa nunca cair. A santidade significa aprender a levantar-se e voltar-se para os braços de Deus. Voltar-se para o coração de Jesus Cristo. Diante disso, oremos neste dia chamado hoje. Se desejar, ore comigo neste momento para terminarmos este vídeo, não é? E colocarmos nossas histórias nas mãos de Deus. Por intercessão de São José, homem justo, esposo de Maria e guardião do Redentor, peçamos que ele nos ensine a viver em silêncio, fidelidade, trabalho, obediência e sobre a vontade de Deus. São José, rogai por nós. Por intercessão de São Bento, pedimos proteção contra o mal e a graça de permanecermos firmes na fé. São Bento, rogai por nós. Por intercessão de São Paulo, apóstolo, missionário, pedimos coragem para anunciarmos o Santo Evangelho. São Paulo, rogai por nós. Por intercessão de São Pedro, primeiro entre os apóstolos e a testemunha da misericórdia de Cristo, pedimos uma fé firme e um coração capaz de recomeçar. São Pedro, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. São Bartolomeu, rogai por nós. São Timóteo, rogai por nós. São Siforiano, rogai por nós. São Felipe Benício, rogai por nós. Santos Ambúdio e Irineu, rogai por nós. Santos Ciríaco e Arquilau, rogai por nós. Santa Joana Antida Trourete, rogai por nós. Santa Emília de Vialar, rogai por nós. E que o Espírito Santo, nosso primeiro intercessor, permaneça conosco e nos conduza à verdade, à santidade e à fidelidade. Espírito de Deus, Espírito do Pai e do Filho, Santíssima Trindade, conduza-nos a nossa vida a Jesus Cristo. Que Deus Pai nos abençoe. Que Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça conosco. Que o Espírito Santo nos fortaleça. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora Rainha, nos conduza sempre para Jesus Cristo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, esta reflexão está chegando ao fim, estamos encerrando. Eu espero que ela possa te ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Se desejar e quiser,
Compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com outras pessoas tantas que desejarem conhecer melhor a vida dos santos da igreja. Deixe também nos comentários uma resposta a uma pergunta que eu lhe faço, ou deixo aí a pergunta no vídeo. Qual desses santos ou santas mais tocou seu coração? Foi Nossa Senhora Rainha? Foi Santa Rosa? Foi São Bartolomeu? Foi Santa Joana? Foi Santa Emília? Ou algum dos mártires que conhecemos hoje? Ou algum outro que nós já falamos em outros vídeos? Escreva nos comentários. E se ainda você não é inscrito no canal, né? Deixe seu like, ative as notificações para acompanharmos os próximos vídeos sobre os santos, a história da igreja, a fé cristã e a vida de oração. Que Deus abençoe abundantemente você, sua família, sua casa, seu lar. Que São José proteja seu lar. Que Nossa Senhora Rainha interceda por você e pelos seus. E que todos os santos e santas de Deus nos ajudem a caminhar rumo aos céus. Eu, seu irmão em Cristo, conservo dos servos de Deus, que vos fala, né, irmão José Claudevan, despeço-me de todos, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço, um beijo no coração e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.